Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado Igreja Sem Paredes. Esse tema está baseado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. É um tema de suma importância para a verdadeira igreja de Cristo Jesus. A igreja sem paredes. A palavra igreja, eclésia, significa uma assembleia de cidadãos, sendo empregada quando se refere à nova aliança de Deus com o ser humano. Infelizmente, a igreja, com o passar do tempo, adquiriu um novo significado, que se refere a um lugar, o templo. Ou seja, um local com 4 paredes, onde o povo se reúne para um culto religioso. Independentemente do costume, a palavra igreja no contexto bíblico significa reunião de um povo de Deus. Esse conceito ele trouxe consequências para o grupo chamado Corpo de Cristo, uma vez que a principal função da igreja foi deixada em segundo plano. Porque o nosso mandado foi sair pelo mundo e nós hoje nos reunimos dentro de um local e espera que o mundo venha até nós. Consequentemente, a igreja se tornou em uma multidão de pessoas que se reúnem entre 4 paredes, em detrimento da igreja que deveria se estender além dessa fronteira de 4 paredes. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, sem mácula, ela é formada por milhares de pessoas espalhadas por toda a superfície da terra. E tem um único sacerdote, Cristo Jesus, que é o cabeça desse corpo. Então, Cristo Jesus, ao estabelecer sua igreja nessa terra, ele visava a comunhão do ser humano com o Pai. E o Filho participando da sua graça. Então, o que Cristo Jesus queria mesmo era uma comunhão de todo ser humano com Deus e com Ele. Uma comunhão onde cada pessoa pudesse conviver em fraternidade, uns ajudando os outros, unidos em amor, em um só corpo com Cristo Jesus. Uma igreja formada por irmãos ligados em uma mesma fé e num só Espírito. Logo, irmãos, o propósito da igreja é apoiar uns aos outros para manter essa fé viva
e que esse crescimento seja em santidade. Uma igreja sendo a guardiã da verdade, defendendo e apresentando a verdade de Deus ao mundo em trevas, sendo testemunhas vivas do que Deus fez através de sua imensa graça por todos nós pecadores. A igreja, que foi fundada pelos apóstolos de Cristo Jesus, lá no primeiro século dessa era, tem a mesma crença, um mesmo desejo, um desejo de compartilhar com o mundo a graça do Deus eterno. Essa comunhão verdadeira foi uma das razões para que um pequeno grupo de pessoas pudesse em pouco tempo se transformar em uma grande multidão. Os primeiros heróis da igreja, eles foram perseguidos pelos seus compatriotas que se opunham a Cristo Jesus. Então era necessário separar Cristo Jesus do judaísmo, para que povos de todas as nações pudessem usufruir da graça de Deus. Portanto, a graça já não era exclusividade do povo de Deus, pois eles rejeitaram o Messias enviado. Agora essa graça estava sendo estendida para toda a humanidade, estando ao alcance de todos aqueles que creem. Sim. Confessando seus pecados, pedindo perdão a Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Logo, irmãos, aí é desejo de Cristo Jesus que o mundo todo seja atingido por um evangelho genuíno, onde ele é o centro. Essa é a vontade de Cristo. Mas a visão da maioria das pessoas sobre a igreja não é a mesma visão de Cristo. Então se faz necessário estender da forma como é o seu desejo. Nós precisamos entender o desejo de Cristo. Entendendo o desejo de Cristo é a única forma de impactar todos os povos, desde a nossa casa até os confins da terra. Em nenhum momento Cristo Jesus fez qualquer alusão de que os seus seguidores fossem divididos em grupos, denominações, seitas ou qualquer outro nome que você desejar nomear. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, contra a igreja. Houve muitas tentativas em todos os tempos, em todas as épocas. Os céticos fizeram tudo o que se poderia imaginar para acabar com a igreja de Cristo. Mas as palavras de Cristo Jesus permanecem até nossos dias. A igreja cresceu em quantidade e prosperidade. Mas infelizmente ela também se corrompeu com o tempo.
nos dias atuais, ela está em sua grande maioria espiritualmente morta. Mas, felizmente, eu digo felizmente porque o Senhor sempre preserva joelhos que não se dobraram a outros deuses. Ele preserva grupos de cristãos fiéis em meio a um mundo hostil e cheio de falsas doutrinas. Hoje, irmãos, essa situação não é diferente. Portanto, nós precisamos separar Cristo Jesus das tradições religiosas, das falsas doutrinas. Ah, Senhor, nós precisamos tornar visível nesse mundo envolto em trevas a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Pois em nosso meio se expandiu divisões que se perpetuaram em organizações, denominações, das quais muitos professam ser de Cristo Jesus, mas se afastaram do propósito dele, formando dessa forma muitos corpos e muitos senhores. Esse é o desafio da Igreja de Cristo nessa terra, em nossos dias. Uma igreja sem paredes. Uma igreja que irá levar o evangelho genuíno a todos os povos, independente de suas tradições. Se assim nós procedermos, irmãos, com toda certeza, seremos um divisor de águas para a Igreja de Cristo nessa terra. Essa, com toda certeza, é a nossa obrigação. Falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quem souber e não ensinar, quem ouvir e não aprender, no dia do juízo irá se arrepender. A igreja existe para o encorajamento mútuo, como é descrito em Hebreus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vires que se vai aproximando aquele dia. Infelizmente, as personalidades do Evangelho estão querendo quebrar a unidade cristã. Esquecem as palavras de Paulo, dita aos Efésios. Há somente um corpo, um só espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe, irmãos, eu não quero com essas palavras acenar
para a união de todas as denominações. Não, não é isso. Não é isso que Cristo também queria e continua querendo. Isso é irreal. E na prática, para o ser humano, impossível. Impossível. O ideal é que nós não tivéssemos ocorrido essa situação. Mas ocorreu a divisão. E virou confusão. Não é a vontade de Deus. E infelizmente elas ensinam e praticam coisas diferentes. Não foi Cristo Jesus que criou essa confusão. Foi a ganância do homem e a ânsia pelo poder que trouxe esse modelo avesso à Bíblia. Também quero deixar claro que não é minha intenção dizer que esta ou aquela denominação é certa ou errada. A Bíblia diz que nenhum ser humano é perfeito. Então não existe igreja perfeita. Isso quer dizer que nenhuma igreja sobre a face da terra é perfeita. Uma vez que nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos e estamos na igreja nessa terra. Como o joio cresce em meio ao trigo, a igreja tem por missão ser uma escola para educar os imperfeitos. Então, nessa noite eu quero desafiá-lo a deixar de lado as tradições humanas para se engajar na simplicidade do evangelho genuíno, como um sincero seguidor de Cristo Jesus. E com humildade estudar e aplicar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Lembre-se que a igreja é um grupo de cristãos que seguem a Cristo, não importando onde eles estejam. Nosso alvo é Cristo. A igreja é um ambiente. É um ambiente que devemos alicerçar nossas forças contra todo e qualquer mundanismo presente nela. Presente na igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça desse corpo. Portanto, existe só uma única igreja verdadeira. Existe uma única condição: guardar os mandamentos pela fé em Cristo Jesus, aceitando-o como cabeça dessa igreja e que seus membros estão ligados a essa cabeça, que é Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, para ser membro da Igreja de Cristo, você deve aceitá-lo e guardar seus mandamentos. É notório que você não precisa pertencer a uma grande denominação. Você não precisa pertencer a uma grande denominação. Você precisa pertencer ao corpo de Cristo. Sim.
Você tem que pertencer ao corpo de Cristo. Logo, qualquer grupo, por menor que seja, que adorem a Deus e trabalham unidos, podem perfeitamente ser denominados de igreja local. Para fazer a obra de Deus, você não precisa de nenhuma autorização superior humana. Basta somente fazer a vontade de Deus, uma vez que o próprio Cristo Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos falando em meu nome, ali estarei. Infelizmente, irmãos, a maioria dos crentes estão fracos, tanto na fé quanto no amor. Estão sendo influenciados por coisas mundanas e perderam o ardente desejo de trabalhar na obra de Deus. E quando isso acontece, irmãos, o Espírito Santo deixa esse local, deixa essa igreja, pois está escrito no livro de Salmos: com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a igreja de Cristo jamais morrerá, pois o cabeça é poderoso e vive eternamente, e jamais abandonará aqueles que fazem e aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, fazendo sempre a vontade de Deus. Portanto, ninguém nos poderá impedir de fazer a obra de Deus, pois somos livres em Cristo. Não somos escravos do pecado e da lei dos homens. Não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do céu. Nossa pátria é o céu. Fomos por Cristo Jesus transferidos da esfera do mal, do reino das trevas, para a esfera de luz, o reino de Deus. Portanto, irmãos, a missão de todo cristão perante esse mundo corrompido é aceitar o convite para sermos soldados de Cristo nessa batalha, buscando cumprir nossa missão, compartilhando do plano eterno de Deus, que é a redenção e salvação do ser humano. Isto é, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Não dando lugar à carne, não permitindo que a graça de Deus a nós concedida venha se transformar em libertinagem. Vamos então evitar o mal, aceitar a convocação para o ID, pois pertencemos ao corpo de Cristo e não a um clube de lazer e divertimento. Portanto, irmãos, vamos e façamos discípulos em todas as nações, ensinando a obediência à palavra de Deus e o que nos foi ordenado por Cristo Jesus. Não fique enclausurado entre 4 paredes. Ide, pois ele cumprirá a promessa de que estará conosco até o final dos tempos. Amém. Glória a Deus.